Ó, vem amigo, vem cantar as alegrias. Isso mesmo, meus amigos. Vamos cantar as alegrias, vamos irradiar alegria. Afinal de contas, nesses quase 2 anos de isolamento que vivemos, foi aqui nas tardes fraternas virtuais que pudemos amenizar um pouco a saudade dos amigos. E isso é motivo de grande alegria para nós. Portanto, sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Aliás, o que vocês esperam da tarde fraterna de hoje? Bem, eu não sei o que vocês pensaram, mas posso lhes garantir que teremos muitas emoções. E a primeira delas começará com o nosso irmão Eduardo Gibelli, do Núcleo de Convivência Espírita Maria Rosa, em Franca, São Paulo, que vai nos trazer agora uma linda música de sua autoria, como preparo para a nossa prece inicial. Olá, queridos amigos da Tarde Fraterna. Aqui quem fala é o Eduardo Gibelli, da cidade de Franca. Venho agradecer vocês, primeiramente, na pessoa do Robson, pelo convite. Sempre que a gente pode, a gente está aqui participando com vocês. É a nossa segunda oportunidade. Então, hoje eu trago uma canção chamada Quanto Tempo. Reflitam na mensagem dessa canção. Tem muito a nos dizer sobre nós mesmos e sobre o olhar de Deus para conosco. Senhor, quanto tempo terei que esperar para ver tua face de amor, para sentir de onde vem teu amor, entender que tu és o amor. Quanto tempo, quanto tempo, Senhor, quantos corpos terei que vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança para entender que tu és o amor. Quanto tempo eu não posso dizer, pois que vai depender de você. O caminho eu te dei para seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo, já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te faltas tomar tua cruz, só assim vai dizer quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a renascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou teu rebento. Beijo nos corações, uma excelente tarde fraterna a todos. Fiquem com Deus. Que linda canção, Eduardo. Realmente temos que refletir. Quanto tempo ainda precisamos para entender que Deus é amor e que nós precisamos aprender a amá-lo como Ele nos ama. Muito obrigada, querido irmão, por contribuir nesta noite trazendo-nos esta mensagem e por compartilhar conosco a sua emoção. Vamos agora orar a Deus,
agradecendo a Ele pelo seu amor incondicional. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, nós vos agradecemos, Senhor, nesse instante, pela vossa presença em nossas vidas e pelo imenso amor que nos consagras. Obrigada, Senhor, por tudo que nos dás, pelas bênçãos do dia a dia que muitas vezes não sabemos avaliar, reconhecer e valorizar. Que a tua paz infinita possa nos envolver nesse instante, a fim de que o nosso encontro desta noite seja realizado em plena harmonia espiritual. Que assim seja. Bem, agora então, com os nossos corações harmonizados, com as vibrações de paz e amor das esferas de luz, nós vamos convidar o nosso expositor da noite, o querido irmão André Luiz Rosa, da cidade de Valinhos, São Paulo. Gente, hoje só dá São Paulo, hein? São Paulo está em alta aqui no nosso encontro. O nosso irmão falará do tema Quem me tocou? O poder da fé. Nossa, só de falar já nos emociona, não é mesmo? Então, querido André, que a espiritualidade amiga nesse momento esteja ao seu lado, direcionando as suas palavras, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Olá, amigos da Tarde Fraterna 2021, 27º CEL, Conselho Espírita de Unificação. Quero agradecer imensamente o convite. Encaminho para vocês um abraço muito especial aqui da cidade de Valinhos, estado de São Paulo. Quero parabenizar os organizadores do evento. Estamos aqui através da live, através da rede de computadores, mas com a esperança de que dentro em breve nós estaremos retomando as atividades e as palestras presenciais. Meus amigos, eu quero agradecer imensamente o convite e quero também cumprimentar os organizadores através do nosso amigo Robson, que nos fez o convite. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo, e quero cumprimentar também os demais participantes deste evento, que é a Gabriele de Carli, do Estado do Espírito Santo, e também o meu querido amigo, também amigo, companheiro do Humanizar Sul Fluminense, Eduardo Gibelli, amigo da cidade de Franca, no estado de São Paulo. Mas, meus amigos, foi-nos colocado aqui o tema Quem me tocou? O poder da fé. Então, hoje, nós estaremos discorrendo, através desses breves minutos, que nós ficaremos com vocês na tarde de hoje, melhor dizendo, apontando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé transporta montanhas. E aqui nós já queremos inicialmente fazer uma diferenciação entre a crença e a fé, que muitas pessoas acreditam que crença e fé é a mesma coisa, e na verdade não é. A crença é o estado mental de quem acredita em alguma coisa. Então você pode acreditar em Deus, você pode acreditar numa religião, você pode acreditar numa seita, você pode acreditar numa pessoa, você pode acreditar numa determinada situação. Então, crer é você simplesmente acreditar em alguma coisa. Quando nós falamos em fé, já é um sentimento mais profundo, já é um sentimento mais abrangente, que é característico do espírito. E a fé não é simplesmente acreditar em algo. É muito mais do que acreditar, é você entregar o seu coração para aquilo que você acredita. É você entregar a sua mente para aquilo que você acredita. E quando você tem fé, você envolve também uma reflexão sobre aquilo que você acredita. Porque senão você terá ali o que nós chamamos de fé cega. E a doutrina espírita
tem trazido, tem dado para nós um excepcional contributo com relação à fé. Então, quando nós acreditamos em algo, nós acreditamos sabendo exatamente no que nós estamos acreditando. Então, esta, portanto, meus amigos, a diferença que acredito eu que há entre a crença e a fé. Mas, para a reflexão desta oportunidade, nós vamos recorrer a um livro que eu gosto muito, indico, recomendo, onde no seu capítulo 6, Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, discorre sobre exatamente a fé. Nós estamos nos referindo aqui, evidentemente, à obra Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel. E ele nos dá alguns toques muito especiais e que vão nos esclarecer, vão nos clarear com relação à fé. Então diz Emmanuel que ninguém, por exemplo, duvida da eletricidade. No entanto, mesmo sabendo da existência da eletricidade, nós não podemos dispensar os fios condutores que levam a eletricidade desde a sua geração, na usina, por exemplo, até onde a lâmpada vai se acender, quer seja na nossa casa, quer seja na nossa cidade. Então, meus amigos, não é possível, segundo Emmanuel, plasmar realização sem atitude positiva de confiança. Então, a fé é a força que nasce com a alma e palpita em todos os seres. Olha que coisa mais interessante. A fé, ela palpita em todos os seres. Quando, por exemplo, o cristal ele se fratura, com o tempo ele se recompõe. Ele tem a fé de que ele vai se recompor. Quando a árvore é decepada no seu tronco, ela tem fé de que ela pode renascer e em muito pouco tempo nós já vamos observar ali um talinho, um galinho renascendo daquele tronco decepado. Da mesma forma, o homem ele pode fazer muito, ele pode agir muito pela fé. Isso eu acho muito interessante. Então, nós lembramos aqui uma das passagens de Jesus, onde ele está em meio à multidão. Esta passagem é muito interessante, porque Jesus ele tinha um poder magnético muito grande e, diríamos assim, uma psicosfera espiritual muito interessante que interagia com as pessoas. E Jesus, então, está andando pela multidão quando alguém toca a sua túnica e ele percebe. Imagina você andando pela multidão, você esbarra aqui, esbarra ali, muita gente toca, mas aquele toque foi diferente. E Jesus pergunta então, quem me tocou? Repito, quem me tocou? E aí então os discípulos tentam explicar ali, não, mestre, não é ninguém, alguém esbarrou aí. Jesus insiste mais uma vez, quem me tocou? Por que ele insiste? Porque ele percebe que ali se operou algo diferente, que muitos chamam de milagre, mas que nós, que somos espíritas, nós sabemos exatamente o mecanismo da cura e o mecanismo da fé pelo poder do magnetismo, pelo poder da troca dos fluidos, pela troca de energias. Então, naquele momento, especificamente, quem toca Jesus é uma mulher enferma, que tinha hemorragias intensas. E naquele momento, com o poder da sua fé, ela se cura. Por isso que Jesus, sabendo do fato, ele pergunta, não é? Quem me tocou? E repete a pergunta mais uma vez. Mas nós diríamos que esse fato de Jesus é para abrir bem os nossos olhos, para que a gente possa observar, para que a gente possa ver
o que é que nós estamos fazendo com a nossa fé. Nas casas espíritas, nós temos os passes. É muito comum nas casas espíritas os passes. E é muito comum também, em algumas ou na maioria das casas espíritas, o trabalho dos passes de cura. Então, como é que se processa o passe de cura? É através de um milagre? É através de uma mágica? É através de um mecanismo que nós não conhecemos? Muito pelo contrário, é um mecanismo que nós conhecemos muito bem. Repito aqui, através da troca de energia, através do magnetismo. Se nós colocarmos sentado lá uma pessoa que não acredita no passe, ela é cética, ela vai lá por obrigação, ela vai lá para ver o que está acontecendo ou por curiosidade, e ela vai receber um passe magnético. Aquele passe vai ter um efeito sobre o seu organismo físico e sobre o seu espírito, com certeza, porque o magnetismo existe e ele é operado naquele momento. No entanto, se a pessoa não é cética, se a pessoa acredita que ela está recebendo alguma coisa, se ela acredita inclusive na cura, a troca de energia se faz de uma maneira diferente e a receptividade desta energia positiva, desses fluidos, desse magnetismo, ou como vocês quiserem chamar, ele vai se operar de uma maneira muito mais intensa. Então, Emmanuel deixa muito claro que a fé se opera através do pensamento e através do coração. Então, quando nós pensamos, nós geramos uma matéria mental. Da mesma forma que, quando há o magnetismo, quando há a troca de energia, quer seja através do passe, quer seja através do benzimento, do reiki, da imposição de mãos, quer seja ele pelo espírita, pelo padre, pelo pastor, nós temos ali, nesta troca de energia, a possibilidade da cura, da mesma forma, não na mesma intensidade, evidentemente, porque Jesus, o Espírito perfeito, mas se opera ali uma mudança do que eu chamo de psicosfera espiritual. Uma mudança ali que pode realmente mudar algo em que nós estamos acostumados, por exemplo, a observar nas casas espíritas. Mas eu queria contar para vocês uma história muito interessante da fé e que eu gosto muito, e que se trata de Chico Xavier, quando ele morava ainda em Pedro Leopoldo e trabalhava ali no Centro Espírita Luiz Gonzaga, naquela cidade pequenina de Pedro Leopoldo, próximo ali a Belo Horizonte. E o Chico, desde muito tempo, não é? Ele fazia aquele trabalho de levar um alimento, um pão, às pessoas que estavam ali precisando na comunidade de Pedro Leopoldo. E ele, então, sempre ia levar alimentos, ia levar pães embaixo de uma ponte que havia ali na localidade. Mas, nesse dia, Chico estava numa situação muito difícil, porque não havia nada. Não havia nenhuma doação, não havia nenhum pão, não havia nenhum alimento. E Chico, então, pediu a Deus que viesse alguma coisa, mas estava muito difícil, quando comparece ali o espírito do Dr. Bezerra de Menezes e diz para ele: Chico, você tem fé? Ele disse: tenho fé. Então vamos fazer o seguinte: pegue umas vasilhas de água, uns jarros de água, que nós vamos fluidificar esta água. E você então pegue esta água fluidificada e leve para embaixo da ponte e sirva lá as pessoas que estão necessitadas, porque eles sentirão sua fome saciada. Imagina se fosse um de nós. Faríamos isso, será? Iríamos apenas com água fluidificada para dar de alimento aos mendigos, às pessoas que estivessem ali precisando, os andarilhos? E o Chico pensou: meu Deus, hoje nós vamos até apanhar lá, se for o caso, porque as pessoas não vão compreender. Mas ele, com muita fé, foi.
E ele então, com aquela água fluidificada, chegou ali embaixo da ponte e disse: olha, meus irmãos, vamos rezar para Jesus, porque hoje nós não temos alimentos, mas nós temos aqui uma água fluidificada pelos Espíritos e que vai fazer muito bem ao nosso organismo e principalmente ao nosso espírito. E começou a servir aquela água fluidificada com muita fé. Quando, poucos minutos depois, eles estavam embaixo de uma ponte, ali na localidade de Pedro Leopoldo, poucos minutos depois, aparece um caminhão. Para ali um caminhão, muito próximo onde eles estavam. O motorista desce do caminhão e diz: quem é Chico Xavier? E o Chico fala: olha, sou eu. Pois é, eu tenho aqui um caminhão de alimentos. E pediram para trazer os alimentos aqui, porque você estava precisando. E começou então a descer ali os alimentos do caminhão. Era uma carga de alimentos vindo de outra localidade. E aí então começou aquela distribuição toda, começou a matar a fome das pessoas ali. E Chico, muito emocionado, perguntou ao motorista: como é que o senhor descobriu, o senhor sendo de fora, que eu estava aqui neste momento? E o motorista disse: olha, eu não sabia. Eu fui até a casa espírita para deixar lá os alimentos, mas estava fechado. E um senhor de barbas brancas disse que era para eu vir aqui, embaixo desta ponte, nesta indicação de local, que o senhor estaria aqui para receber os alimentos. Ora, nós sabemos pelo próprio Chico que este senhor de barbas brancas que indicou a ida deste caminhão para a ponte, para embaixo da ponte, é nada menos, nada mais do que o próprio Dr. Bezerra de Menezes, que conversou com o motorista do caminhão. Então, uma história muito simples, mas tocada de muita profundidade para nossos corações e que vai ilustrar essa questão da fé com muita propriedade. Então, meus amigos, hoje em dia, nos hospitais, se usa a questão da fé, se utiliza a questão da fé, se discute a questão da fé. Por exemplo, saiu publicado naquela revista super interessante que o próprio Hospital Albert Einstein, em São Paulo, já há muito tempo utiliza o recurso da fé no tratamento do paciente como alavanca positiva para a cura do paciente. Lá consulta um médico, Dr. Paulo de Tarso Lima. Ele é um oncologista, ele trata o câncer. E uma das perguntas que ele faz para o paciente que vai iniciar seu tratamento contra o câncer é a seguinte pergunta: como você professa sua fé? Como você professa sua fé? Se o paciente disser que ele costuma ir à missa, ele bota no rodapé da receita: aumentar as idas à missa. Se o paciente disser que ele acredita no rabino, um rabino é chamado. Se ele acredita no pastor, um pastor é chamado. Se ele acredita no espírita, um espírita é chamado. Se ele acredita no padre, um padre ali é chamado para orar. Se alguém acredita simplesmente na meditação, é chamado imediatamente um professor de yoga para que ele possa fazer os exercícios da meditação. Então, respeitada a fé, é importante como você professa a sua fé. Nós que somos espíritas, precisamos fazer esse questionamento no nosso dia a dia. Até que ponto nós acreditamos no passe? Até que ponto nós acreditamos na água fluidificada, que é a mesma água do pote, mas magnetizada ali pelos espíritos? Só para continuar este assunto, por exemplo, na Santa Casa de Porto Alegre, também mencionado na mesma reportagem de super interessante, numa pesquisa com a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, ali
o objetivo na Santa Casa de Porto Alegre é mensurar os benefícios biológicos da fé. Então, ali, procura-se descobrir, através de uma pesquisa, se os pacientes mais espiritualizados, que são submetidos à ponte de Safena, por exemplo, eles têm maior ou menor índice de infecção pós-operatória após serem submetidos à cirurgia. Em outra pesquisa também, em uma das universidades do Brasil, um grupo de pesquisadores colocou alguns pacientes que não rezavam, pacientes céticos, pacientes que nada tinham de espiritualizados. E pegou um outro grupo de pacientes que se submetiam à espiritualização, tinham fé, tinham religião, oravam, acreditavam, e se notou, neste segundo grupo, maiores benefícios com relação não só à cura, com relação ao percentual, mas também a melhora pós-operatória, melhora pós-tratamento, e isso é muito interessante. Ora, nós sabemos que já há mais de um século, o canadense William Osler, ele, ícone da moderna medicina, ainda no ano de 1910, dizia o seguinte: a fé despeja uma inesgotável torrente de energia. A fé despeja uma inesgotável torrente de energia. Então, nós podemos concluir que Emmanuel estava certinho, que o pensamento é matéria mental e, através do pensamento, nós podemos manipular as energias. E a manipulação das energias podem, devem e realmente influenciam nas situações do cotidiano, e já que nós estamos falando de doenças, né, essa manipulação de energias através do pensamento, através da mente, através da força mental, segundo Emmanuel, é primordial para que nós possamos mudar a nossa psicosfera espiritual. Quando nós mudamos a nossa psicosfera espiritual, através da fé, nós temos menos doença, nós temos mais cura, nós temos menos problemas, ou, se tivermos problemas, nós teremos mais forças para enfrentá-lo. Num momento de pandemia como este, num momento muito difícil como este, que já está passando, nós precisamos da fé. Quem acredita, vence os obstáculos mais facilmente. Então, meus amigos, 3 questões que eu gostaria de propor neste final aqui de fala, não é? O tempo vai passando e a gente vai falando, mas eu gostaria de propor 3 reflexões. A primeira delas é: como estamos utilizando nossa fé? Porque nós somos espíritas. Como o espírita está utilizando a sua fé no atual momento? Segunda questão: a fé sem obras é obra morta. Então nós precisamos ter fé, mas nós precisamos agir. Não reagir, agir. Porque quando nós agimos em benefício de nós mesmos ou em benefício do próximo, nós nos desligamos mais facilmente dos problemas e nós realmente vamos mudar, repito, a nossa psicosfera espiritual. E a terceira reflexão é: qual o nosso esforço para tocar na veste de Jesus? Se nós estivéssemos lá, com Jesus passando na nossa frente, e estivéssemos precisando de uma cura, de um socorro, qual a nossa fé em tocar a veste de Jesus e receber em troca um resultado positivo? Então, vou repetir as 3 reflexões finais para vocês. Como estamos usando nossa fé?
Segundo, a fé sem obras é morta. E terceiro, qual o nosso esforço para tocarmos na veste de Jesus? Meus amigos, havia um homem muito simples, um andarilho, que vivia ali pelo centro da cidade, maltrapilho, muito simples, como eu disse. E todos os dias ele entrava na igreja e ficava por ali por alguns segundos. Ele entrava por uma porta, passava pela frente do altar e saía pela outra porta rapidamente. Segundos, era questão de segundos. E aí então, o sacristão daquela igreja foi lá ver o que estava acontecendo, porque aquele sujeito todo maltrapilho, todo, até sujo, podia tocar em alguma coisa que não podia mexer em algo, Então o sacristão foi lá para observar ali a miúde o que estava acontecendo. E aí então ele percebeu que este homem passava na frente do altar, entrava por uma porta, passava pela frente do altar e já saía pela outra porta. E ao passar em frente ao altar, tinha lá um crucifixo enorme de Jesus. Ele falava: "Oi, Jesus, aqui é o Zé", e ia embora. E o sacristão ficou impressionado com aquilo, porque esta era a oração daquele homem. Ele passava rapidamente, repito, pelo altar e dizia: "Oi, Jesus, aqui é o Zé". E aí isso durou muito tempo. E um dia o Zé foi atropelado, quase morreu. Foi hospitalizado, ninguém ia visitá-lo porque ele não tinha parentes, e se tivesse parentes estariam distantes ou desconhecidos ali daquela situação, e ele não recebia visita nenhuma. Mas era um poço de alegria. Mesmo todo alquebrado, mesmo todo enfaixado ali por conta do acidente, ele não desanimava nunca. Tratava todos com cordialidade, com muita educação, agradecia imensamente as pessoas que cuidavam dele, enfermeiras, médicos, atendentes, profissionais da limpeza. E aí ele sempre muito sorridente. E aí um dia alguém perguntou para ele: "Ô Zé, mas que pena, ninguém vem te visitar, você não tem um parente, você não tem ninguém que venha ver você?" Ele falou: "Não, tenho, claro que tenho. Eu tenho um amigo muito querido, que todos os dias ele vem me visitar. Só que ele é muito ocupado e ele não pode ficar muito tempo. Então ele passa aqui por um segundo, mas ele vem todos os dias." E aí perguntaram para ele: "Mas quem é esse amigo que nós não vemos, nós não enxergamos, mas que vem aqui todo dia?" E o Zé disse: "Olha, esse meu amigo, como eu disse o Zé, é muito ocupado. Então ele passa aqui pela frente da minha cama e fala só simplesmente assim: 'Oi Zé, aqui é Jesus. Oi Zé, aqui é Jesus.'" Então, meus amigos, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui nesta tarde fraterna 2021. Agradeço muito a todos que nos assistem, que nos assistiram, e convido todos a ler com muita atenção o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é "A fé transporta montanhas". Então, acreditar em algo não gera fé, mas a fé gera a crença em que você pode acreditar em algo realmente e mudar a psicosfera, o ambiente espiritual em que nós estamos imersos. Eu quero convidar vocês também, além de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler também, acompanhar com muita atenção o capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, onde Emmanuel fala simplesmente sobre a fé.
com muita propriedade. Eu aqui dei uma pinçada, coloquei apenas alguns trechos, mas que você pode estudar com muita propriedade este conteúdo. Meus amigos da Tarde Fraterna, meus amigos do 27º Céu, Conselho Espírita de Unificação, quero agradecer imensamente a presença de todos, dizer que estou muito feliz por participar do evento, ser lembrado, para estar aqui e me coloco à disposição sempre que possível. Que nós possamos oportunamente estar aí com vocês presencialmente, mas enquanto isso, deixo o meu abraço com muita fé, com muito carinho a todos vocês. Eu quero encerrar a minha fala deixando 2 frases para vocês. Eu sempre deixo frases para que as pessoas reflitam, e a primeira frase que eu deixo é de Mário Quintana. E Mário Quintana disse um dia o seguinte, ou escreveu isto, né? Ele disse assim: todas as pessoas que atravancam a minha vida passarão, eu passarinho. E a segunda frase que eu queria dizer a vocês, aí nós vamos com Mário Lago, o poeta Mário Lago, compositor, ator, e ele disse um dia o seguinte, abre aspas, no dia em que o homem perder a esperança, pode apagar o arco-íris. Fecha aspas. Meus amigos, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade e muita paz. Muito obrigado. Querido companheiro André, estamos encantados com esse estudo, especialmente porque, ao longo desta pandemia, nós vivemos dias desafiadores, onde a nossa fé foi muito provada e também foi muito decisiva para que nós não desanimássemos e continuássemos acreditando que dias melhores viriam. E hoje é um desses dias. Portanto, que Jesus esteja sempre ao seu lado, meu irmão, inspirando-o nas palavras, nessas palavras que esclarecem, que consolam corações. Muitíssimo obrigada. E para intensificar esse clima de paz e de harmonia espiritual em que nos encontramos nesse momento, nós vamos convidar uma irmã muito querida, a nossa irmã Gabriela de Carli, do Grupo Bem, do Espírito Santo. Um grande abraço para os nossos irmãos capixabas, né, gente? Hoje a nossa tarde fraterna está bem diversificada, não é isso? A nossa irmã nos apresentará uma música, gente, nossa, demais, eu não vou nem falar, vocês vão ouvir. O nome da música é O Primeiro Passo. Olha, escuta, mas escuta com o coração, tá bom? Fala galera do 27º Seu. Eu sou a Gabriela de Carli e a convite do Robson, tô aqui para mais uma tarde fraterna. Desde o ano passado para esse eu quase não peguei o violão, então continuem sendo caridosos comigo, viu? A música que o Robson pediu esse ano foi O Primeiro Passo. O primeiro passo pode se dar hoje e tudo ser a luz que vai te acompanhar. Primeiro passo
coisa linda, que música divina. Obrigada, muito obrigada, querida irmã Gabriela de Carli, por tocar as fibras mais íntimas do nosso coração, nos fazendo sentir a presença da espiritualidade amiga, nos envolvendo em suas vibrações de amor. Só nos resta nos unirmos em oração agora, queridos irmãos, e agradecer a Deus por este banquete espiritual. Vamos orar. E assim, Senhor, é chegada ao término a nossa tarde fraterna desta noite. Nós só temos a Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, embora virtualmente, mas vibrando na mesma faixa de harmonia, de paz, com o desejo de que esta doutrina consoladora e justa se propague pelos 4 cantos do planeta. Obrigada mais uma vez, Senhor, por todas as bênçãos que derramastes neste encontro de hoje. Que assim seja. Meus queridos amigos, muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho. Agradecemos também aqueles que trabalham por trás das câmeras, não é mesmo? Aqueles que não aparecem, mas que a gente sabe que estão e que estiveram executando as suas tarefas. Os nossos irmãos da área de educação do 27º CEU, a equipe técnica, a equipe de cartazes e todos aqueles que contribuíram para o êxito desse evento. Um beijo no coração de cada um, que Deus proteja a todos e esperamos em breve nos reencontrarmos. Uma ótima noite. Fiquem com Deus.